Vamos comentar nosso segundo texto bíblico hoje, né? Jeremias capítulo 15 e o capítulo 16. Capítulo 15 de Jeremias, capítulo 15 de Jeremias, Deus começa dizendo: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lança-os de diante de minha face. Vamos ver o versículo 11. E a parte B diz assim: Estou cansado de me arrepender. Meus amados irmãos, nós vemos que esse capítulo é uma continuação, né, do capítulo 1, porque nós vemos que Israel tinha pecado demais, tinha desobedecido. Então Deus tinha dado toda a condição para que Israel se arrependesse. Tinha mandado os profetas, tinha levantado, mandado sua palavra, mas o povo não deixava de pecar. Né? Como o povo não deixou de pecar, não obedeceu a Deus, então Deus disse que a sua iniquidade não seria expiada. E aí nós já entramos no capítulo 15, onde Deus diz que ainda que dois homens que Deus considerou muito. Quem são esses homens? Moisés representando, né, o homem a quem Deus fez milagre, através do qual Deus fez milagre, poder, a quem Deus ouvia, um intercessor nato, que intercedeu pelo povo de Israel, para que Deus não destruísse o povo duas vezes, né? Através de quem Deus fez milagre lá no Egito, abriu o mar vermelho, através do qual a rocha fez que a rocha saísse água. Mas mesmo que esse homem chegasse agora para interceder por Israel, Deus não ouviria, não atenderia, né? E outro homem também que Deus admirou muito, Samuel, foi um homem íntegro, um homem que intercedeu por Israel na época de Saul também, um homem de grande intimidade com Deus. Meus amados irmãos, Deus disse que se também ele viesse interceder por Israel, Deus não aceitaria. Quando chega no versículo que li, que você viu, Deus diz: não tem mais saída, eu já estou cansado de me arrepender. Quer dizer, que Deus diz: olha, esse povo já pecou tanto, esse povo já pediu tanto perdão, que eu já perdoei demais, eu já estou cansado, então não tem mais isso. Então o que acontece com o povo de Israel é que o povo não temia a Deus, vivia pecando e queria sempre pedir perdão a Deus. Olha, irmão, apesar de Jesus ter dito para Pedro que seu irmão pecasse contra ti 70 vezes 7, né, por dia, e viesse pedir perdão, você deveria perdoar, mas para com Deus é diferente. Isso é para o homem, porque o homem são todos pecadores. Agora, para com Deus, a gente não pode estar pecando direto e achar que toda hora que chegar vamos ter perdão de Deus, não. Tem um limite, porque quando o homem toma a decisão de viver pecando, então Deus não perdoa. Pastor, mas todo mundo é pecador? Agora, o crente não é um pecador, não vive uma vida na prática do pecado. O crente, ele comete um lapso, um pecado, um deslize, e quando ele acontece isso, ele se arrepende, ele chora, vai para a presença do Senhor, nunca mais vai fazer, e Deus perdoa. Agora, se o crente tomar a decisão de viver pecando direto, todo dia, na prática do pecado, voluntariamente, ele está crucificando de novo a Cristo. Ele está como uma porca lavada que voltou ao seu lamaçal e ao jumento, ao espojador. É assim, amados irmãos. E a Bíblia diz que quanto a esse, de novo ele crucifica a Cristo e expõe ao vitupério. Então, é uma coisa séria. Eu posso até falhar, mas olha, se eu posso me livrar, me guardar do pecado, devemos me guardar, porque o pecado é uma afronta contra Deus, e no caso nosso hoje, é uma afronta contra o sangue de Jesus, contra o seu sacrifício, e está escrito que aqueles que fazem isso, eles estão trazendo a Cristo de volta, estão colocando Cristo de novo ao vitupério. É como se Cristo não tivesse morrido, como se a salvação de Cristo não tivesse feito na vida desses crentes que aceitam Jesus e querem viver uma vida de pecado dentro da igreja, não é? Então, meus amados irmãos, Deus disse que já estava cansado de se arrepender, porque aquele povo pecou demais. Mas nós vemos aqui, meus amados, no caso do profeta, no versículo 16, ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gosto do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor. Eu nunca me assentei no congresso de zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão eu me sentei solitário. Então a saída é essa. Nós precisamos de comer a palavra de Deus. Essa palavra já está achada, ela está exposta.
Bíblia tem em todo canto, de todo tamanho, de todo valor. A gente hoje não está se alimentando da palavra de Deus, por isso que está tendo um bocado de crente fraco, falho, pecador, desobediente, não teme a Deus. Quando chega uma tentação, cai, porque não está se alimentando da palavra de Deus. Outra coisa que o salmista disse é se sentar voluntário, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos simples, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje a maioria dos crentes quer estar no meio dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Nós temos que evitar lugar de pessoas, irmão, que nos influenciem para o pecado, para a prática do pecado. Ele disse: eu me sentei solitário. É melhor estar solitário com Deus do que estar mal acompanhado de pessoas pecadoras. É isso que o homem e a mulher de Deus devem fazer, meus amados irmãos, não é? Então nós vemos aqui, Deus diz: portanto, assim diz o Senhor, se voltares, então, te trarei e estarás diante de mim. Se apartar o precioso do vil, será como a minha boca, não é? Torne-se para ti, mas não volte para ele. Olha, meus amados, o que é que Deus quer de nós? É que nós aprendamos a apartar o vil do precioso, o santo do imundo, não é? Tem muitos crentes hoje que eles querem ser crentes, mas querem viver uma vida na prática do mal, né? Do vil, achando que nada mais é pecado. Não, nós estamos no tempo da graça, no tempo da graça eu posso fazer isso, porque, meu irmão, a graça, o tempo da graça não é para você pecar, não. O tempo da graça é para você abandonar o pecado. A exigência é tão grande como no Novo Testamento. A diferença hoje é que você não é apedrejado em muro por causa dos seus pecados, mas a graça deve ser levada mais sério, porque na graça Deus se revelou com o último cartucho que ele tinha, vamos dizer. Ele mandou seu Filho Jesus. Havendo Deus antigamente falado aos pais de várias maneiras, de várias pessoas, a nós ele falou pelo seu Filho. Portanto, a Bíblia diz em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual sendo anunciado pelo Senhor, depois foi confirmado pelos que ouviram, e Deus confirmou com os sinais de prodígio, não é? Meus amados irmãos, nós sabemos que a graça, ela nos garante vida eterna, garante salvação, se obedecida e se vivida no temor de Deus, não é? Então, nós, meus amados irmãos, a Bíblia diz assim, olha, meus irmãos, o verso 17 do capítulo 16, diz assim: porque os meus olhos estão sobre os pecados e os seus caminhos, não se esconde perante minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos, sabendo que tudo que o homem fizer, Deus está vendo. Ninguém se esconde da presença de Deus para pecar. Muitas vezes nós pecamos, erramos, o marido não vê, a mulher não vê, os filhos não viu, Deus não viu, o patrão não viu, o pastor não viu, mas ninguém se esconde do pecado de Deus. Por isso a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz, versículo 11 do 17: portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, e lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Veja, Deus agora estava fazendo o povo de Israel conhecer a sua mão e o seu poder, não para abençoar, mas para castigar o povo por causa do seu pecado. Olha, irmão, conhecer a mão de Deus e o poder de Deus, para sofrer o castigo e a ira de Deus, é muito grave. Quem somos nós para poder sofrer o castigo e a ira de Deus? Mas, pastor, quando é que nós vamos conhecer a mão de Deus e o poder de Deus para nos castigar? Se a gente viver uma vida de pecado, se a gente viver uma vida de desobediência à palavra de Deus, dentro da igreja, crente Raimundo, pé na igreja e outro pé no mundo, na prática do pecado, com certeza nós vamos sofrer, sim, a consequência da ira e do poder de Deus contrário à nossa fé. Mas Paulo diz: mas de vós, irmãos, nós aguardamos coisas melhores e coisas que edificam para a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe.